Estes dias assisti um experimento social que me chamou a atenção. Um casal ensinou em um ambiente público uma cena de agressão do homem para com a mulher. Diversas vezes ele falava alto com ela e a empurrava de forma energética, enquanto ela, de forma acanhada, não reagia às agressões recebidas. Me impactou ver que existia um grupo de pessoas que viam a cena e simplesmente a ignoravam. Alguns até paravam para assistir o que estava acontecendo, mas simplesmente não agiam, não faziam nada. As poucas pessoas que se meteram na história para proteger a vítima foram outras mulheres que se incomodaram com a situação a tal ponto de não serem apenas telespectadoras. Mesmo se arriscando, elas decidiram ajudar. Sabe, ao ver a passividade de tanta gente diante do sofrimento alheio, me recordei de um interessante pensamento atribuído ao ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, o qual certa vez declarou: pecar pelo silêncio quando se devia protestar transforma homens em covardes. Sua fala se dirigia a pessoas que viam um erro, mas não faziam nada, simplesmente se omitiam. Para ele, estas eram tão culpadas quanto aquelas que faziam mal. No capítulo 37 do livro de Jeremias, encontramos um líder covarde que não tomou posição diante do que achava correto. O texto mostra o rei Zedequias no contexto de uma guerra contra a Babilônia. Um grupo político defendia uma aliança com o Egito para vencer a guerra. Porém, a revelação profética afirmava que a derrota seria certa e que o melhor era a rendição para poupar a vida do povo. No meio deste impasse, o rei sabia que as palavras do profeta vinham de Deus, mas se colocar ao lado de Jeremias era ir contra a opinião pública. Era atrair para si a impopularidade. Diante do preço, Zedequias preferia abrir mão de suas convicções e seguir o que a maioria queria. A partir do verso 16, lemos o encontro às escondidas do rei com o profeta de Deus. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Esta cena para mim é muito impactante. Com vergonha de assumir publicamente seu respeito pela revelação profética, o rei Zedequias se encontrou com Jeremias em segredo. O rei sabia que Jeremias era inocente, mas não tinha coragem de defendê-lo, pois sabia que tal atitude era impopular. E sabe, infelizmente ainda em nossos dias a mesma cena se repete. Por causa de covardes, inocentes sofrem. Olhos se fecham diante das injustiças. Bocas se calam diante das crueldades. A verdade é que quando os bons cruzam os braços, está aberto o terreno para que os maus façam seu trabalho.